Os destaques desta edição. 8 na disputa. Convenções escolhem candidatos à eleição complementar para o governo do estado. No Brasil, uma pessoa morre a cada 3 horas vítima de acidente de trabalho. STF vai decidir se Fachin segue relator da delação da JBS. Wesley diz que Temer é chefe de organização criminosa e que presidente sabia de pagamentos a Eduardo Cunha. Trump cancela acordo de reaproximação com Cuba iniciado por Obama. Marinheiros desaparecem após destroyer dos Estados Unidos se jogar com um cargueiro no mar do Japão. Donald Trump declara ter patrimônio de 1,4 bilhão de dólares. CBF divulga tabela de jogos da Copa do Brasil. Acerto de contas. Ex-presidiário é executado dentro de seu restaurante no Nova Cidade. Terror em Educandos. Criminosos atiram de dentro de carro e matam homem com 20 tiros. Outras 3 pessoas ficaram feridas. No Novo Reino, homem foi executado com 6 tiros. 4 bandidos da Bandeira 2 assaltam e matam um taxista que teve corpo jogado no bairro de São Raimundo. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Com poucas nuvens, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima será de 34 graus, o que nos remete a mais um dia de muito calor. E chove nesse instante sobre quase toda a cidade. O Climatempo estava falando em 8 milímetros de precipitação pluviométrica. A umidade relativa do ar é de 93%. Os ventos sopram a velocidade de 10 km/h. Sábado, 17 de junho, ele é o 168º dia do ano. Faltam 197 para acabar 2017. Dia de Santo Adolfo de Osnabrück. Comemoramos também o Dia do Funcionário Público Aposentado, Dia da Fundação do Grande Oriente do Brasil, Dia do Gestor Ambiental e o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, instituído pela Organização das Nações Unidas. O Rio Negro, na leitura de ontem no Porto de Manaus, havia baixado mais 3 centímetros. Seu nível fluviométrico em relação ao mar estava em 28 metros e 82 centímetros. Sem restrições para pousos e decolagens, operam os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1789, declaração da Assembleia Nacional Constituinte da Revolução Francesa. 1910, o Teatro José de Alencar foi inaugurado oficialmente em Fortaleza. 1925, o Protocolo de Genebra proíbe o uso de armas químicas e bacteriológicas em guerras. 1940, a Letônia, Lituânia e Estônia são ocupados pela União Soviética. 1962, no Chile, o Brasil conquista o 2º título da Copa do Mundo. 2013, protestos gerais em várias cidades do Brasil reúnem mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Bom dia, Paulo Guerra. E vamos já às ruas da cidade com o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, chove em quase toda a cidade, uma ventania muito forte, inclusive aqui no sítio histórico da cidade. Muito bem, muito bem. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Edson Melo, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. É isso aí, Paulo, tá chovendo e chovendo muito forte, principalmente na área da zona norte e da zona leste da cidade. Paulo, quando nós fazíamos o primeiro contato, ainda há pouco, nós estávamos sem chuva e de repente, como estava nublado, aí caiu forte e está cada vez aumentando mais na área da zona norte e leste. E o tempo, Paulo, é muito nublado, apresenta aí um céu cinza, com nuvens baixas, possivelmente essa chuva deve demorar, viu, Paulo? Pois é, a meteorologia hoje, o Climatempo fala em apenas 8 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, e a chuva também acumula, né, Pellegrini? Diz que se falava em 14 milímetros, não veio a chuva e é um acumulado. O mau tempo em Manaus, de forma surpreendente neste fim de madrugada e quase início de manhã. A temperatura aqui no centro da cidade, no sítio histórico, é de 25 graus, Alberto Pellegrini. É uma temperatura gostosa, ventinho fresco, né, Paulo? A gente gosta desse negócio.
E, Paulo, o detalhe é o seguinte, como você sempre alerta no Jornal da Manhã, a situação do trânsito fica mais perigosa ainda, requer muito cuidado do condutor, do motorista que estiver aí nas ruas nesse momento. Agora há pouco, Paulo, nas proximidades aqui do Instituto Médico Legal, ali próximo entre o IML e a rotatória do Núcleo 8, um acidente grave aconteceu. Um Peugeot que vinha em alta velocidade, capotou várias vezes, ficou uma pessoa presa à ferragem, já tem ambulância no local nesse momento, estão tentando retirar a pessoa ou as pessoas dentro desse carro. Eu confesso, Paulo, que parei um pouco mais à frente devido à forte chuva, mas trata-se de um Peugeot branco com pessoas feridas dentro desse carro. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. É imprudência, pessoas que saem para as baladas à noite e depois saem de volta em alta velocidade e agora ninguém sabe por quê, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, o pessoal vai de pé embaixo, essa que é a grande realidade. Eu que dirijo na madrugada, Paulo, aliás, há mais aí de 10 anos dirigindo a patrulhinha da difusora nas ruas da cidade nesse horário da madrugada. Você dirige na madrugada também, Paulo, você sabe como é que a gente está falando. A gente às vezes, quando é de dia a gente vê o sinal aberto, passa. Na madrugada não, na madrugada você vê o sinal verde, tem que dar uma olhadinha porque o negócio é perigoso, não, Paulo? É verdade, pela madrugada fica bem mais perigoso porque o motorista pensa que não vem carro em sentido contrário e de repente o carro aparece e os grandes acidentes acontecem durante a madrugada, por incrível que pareça, não é, Alberto Pelegrini? Pois é, né, Paulo? E a alta velocidade, isso aí nem se fala, os carros passam pela gente assim numa velocidade absurda durante a madrugada. Pelegrini, tivemos aí alguns fatos acontecidos em Manaus nas últimas horas e um homem, ele era ex-presidiário, também em envolvimento com drogas. Ele foi morto dentro do restaurante dele, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, ele foi morto com vários tiros, né? Segundo as informações, o homem chegou no estabelecimento comercial, nesse restaurante, pediu o cardápio. O homem, quando virou de costa para pegar o cardápio, aí ele foi morto com vários tiros pelas costas. Fato acontecido na Cidade Nova. Pois é, foi no Nova Cidade ou na Cidade Nova, Pelegrini? Pois é, Paulo, né? Nova Cidade, mas você colocou muito bem, Nova Cidade, né? Nova Cidade, conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova, mas na verdade é isso aí, Nova Cidade. Mas é na Cidade Nova. Fica pela área da Cidade Nova, é isso? Você conhece bem esse reduto? Mandou bem. Tá bom. Agora em Educanos, uma noite de terror, né, Pelegrini? Um carro de repente aparece e criminosos atiram de dentro do veículo, mataram um homem. Quantos tiros, Alberto Pelegrini? Pois é, Paulo, esse homem foi morto com 20 tiros. Eu lembro que ainda há pouco nós conversávamos, você me orientava em relação a essa matéria e me dizia que tinha outras pessoas feridas. E é verdade, Paulo. Outras 3 pessoas, 2 jovens de 17, outro de 15 anos de idade, estavam próximos a esse homem. Todos saíram feridos, mas o alvo mesmo era o homem que morreu, que tinha 31 anos de idade. Ele foi assassinado, Paulo, repito, com 20 tiros espalhados pelo corpo, num beco ali na rua Inácio Guimarães, no bairro de Educanos. 3 adolescentes não tinham nada a ver com este homem. Não, as informações dão conta de que não, né, Paulo, né? Você já me orientava a buscar essas informações e nós assim o fizemos, e as informações dão conta, no primeiro momento, que eles não tinham nada a ver com a história. Um homem foi executado no Novo Reino. Já tem a motivação desse crime, Alberto Pelegrini? Ainda não, Paulo. Trata-se de um crime ainda misterioso, acontecido nessa madrugada. Antes mesmo ele fazia aquele famoso jacaré e 4 homens entraram nesse carro e pediram que a corrida fosse feita até o bairro de São Raimundo. E assim foi feito. Quando chegou ali nas proximidades do estádio da Colina, o homem já foi jogado do táxi, morto, né? O motorista de táxi foi morto por esses vagabundos, foi morto por esses bandidos que o mataram e jogaram ali perto, ali na colina, ali nas proximidades da Rua Graça Tiago, ali na área do bairro de São Raimundo, é onde foi jogado o corpo do taxista, né? Ele tinha 42 anos de idade, trata do senhor Antônio Carlos Oliveira. Daqui a pouco o Alberto Pelegrini vai contar tudo o que aconteceu na noite de madrugada e tudo o que vai acontecer durante esta edição, sempre em primeira mão. Bom trabalho. Sem dúvida, Paulo. Estamos aí nas ruas da cidade, trazendo as informações, estamos de olho nas informações. A chuva agora deu uma trégua, vamos voltar lá no local do acidente, onde o Peugeot capotou agora há pouco. Estamos ligados aí nas informações, Paulo, e aquele conselho, aquela orientação que você sempre passa no Jornal da Manhã. Para quem estiver dirigindo com pista molhada, todo cuidado é pouco. Apesar de ter pouco carro na rua, tem que ter prudência, não, Paulo? Pois é, a aquaplanagem está aí mesmo, um condomínio aberto para grandes acidentes.
Pois é, e tem muita gente que sai assim no sábado pela manhã para tomar o café da manhã, vai para a estrada, vai aí para as casas, tem café da manhã aí, Paulo, cobrando 14 conto num pão com tucumã. O chefe estaria interessado, não? Não, Peregrini, não gosto desse tipo de café. Muito caro, e não só porque é caro, porque eu não gosto mesmo. Mas, Peregrini, para finalizar, a movimentação não foi tão grande nesse feriado prolongado, não é? Pois é, Paulo, até que não, né? Ontem nós já conversávamos sobre isso e a expectativa é que para o dia de ontem, né, nós tivéssemos uma demanda maior, tanto na ponte quanto nas barreiras e também na balsa, né? Na balsa que atravessa lá a partir da Ceasa até o Porto do Careiro da Várzea. Então, não foi essas movimentações tão grandes, Paulo, não foi a movimentação, vamos colocar assim, comparada com o ano passado, foi bem abaixo a situação dos primeiros feriados do ano, né? Que nós tivemos ano passado com aqueles feriados prolongados, dessa vez a movimentação foi bem abaixo. A culpa é a crise econômica, também conhecida como falta de dinheiro, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, a culpa, geralmente todo mundo fala que é da crise, essa coisa toda, e realmente tem sido assim. As pessoas estão procurando, quando não estão sem dinheiro, procuram também, quando tem, procura economizar. E com isso as movimentações aí para os famosos desfrutes, não, Paulo, aí pelo outro lado do rio, aquele pessoal que viaja centenas de quilômetros para tomar banho de garapé, né, arriscado de ser picado por uma cobra, o pessoal está ficando mais em casa. Pois é. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando vamos voltar aí com essas e outras informações, Paulo Guerra, daqui a pouco aí estamos indo, né, vou aparecer com você para tomarmos um café. Sei que vindo de você não vai ser um pão de R$14, mas eu tô na área. Quem sabe, contigo, meu chefe. Quem sabe 28. 5h58. Moradores dos bairros de São Francisco e Petrópolis estão reclamando da precariedade das ruas que estão cheias de buraco, prejudicando o tráfego de veículos e colocando em risco a vida das pessoas, já que os motoristas, para se livrarem da buraqueira, invadem calçadas, provocando acidentes. No Atílio Andreasa, no bairro do Japim, a prefeitura iniciou a recuperação das ruas, mas inexplicavelmente não concluiu o tapa-buracos, que são incontáveis. 6h03 em Manaus. Mais de 15 comunidades do município de Iranduba vão ficar sem energia elétrica amanhã. O que vai acontecer, J. Rai? É verdade, Paulo Guerra e Edson Melo. Vai faltar energia elétrica amanhã nas seguintes comunidades: das 6 às 10 horas da manhã, entre os quilômetros 14 e 42 da rodovia AM 070, e nas comunidades de Paricatuba, Cachoeira do Castanho, Tapiré, ramal do quilômetro 26, Serra Baixa, Nova Esperança, Lago do Limão, Ariaú, Lago do Ubim, entre outras. Das 10 às 14 horas, no condomínio Bela Vista, Estrada do Janauari e adjacências, Catalão, Paracuúba, Chiborena, Chiboreninha, Caldeirão, Jandira, São Sebastião, ramais da Xisa, Creuza, Fará e Pique Bela Vista. Segundo o gerente da Eletrobras Distribuição Amazonas em Iranduba, Alain Cruz, a interrupção programada para amanhã é para que sejam feitos serviços de manutenção corretiva e preventiva na rede de distribuição de energia elétrica do município. Em tempo. O Instituto Cultural Irã Tribal promove palestra a partir das 8 horas da manhã de hoje sobre educação física, com destaque para musculação e emagrecimento. A palestra será no auditório da Escola Isaías Vasconcelos. Segundo uma das diretoras do Instituto, Marileda Almeida, em seguida, no ginásio Maria da Glória Alves Salles, terá um aulão de aeróbica e oficina de dança ministrada pelos dançarinos da tribo Irã Tribal, a dança de Iranduba, que fez 2 apresentações na Itália e mais recentemente no Festival Internacional de Cultura no interior de São Paulo. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h06 em Manaus. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia lança na próxima segunda-feira a cartilha intitulada
guia de identificação das principais espécies de peixes comercializados como douradinha, para conscientizar sobre o combate às atividades ilegais de caça e pesca de botos na Amazônia. O lançamento da cartilha faz parte das atividades da campanha Alerta Vermelho, que se dedica à conservação dos botos da Amazônia. A campanha busca impedir a matança do boto vermelho usado como isca para a pesca de piracatinga, peixe também conhecido como douradinha. O Alerta Vermelho pretende combater as atividades ilegais de caça e pesca através do engajamento e da participação ativa das pessoas dentro e fora da região amazônica. O presidente da Fundação Estadual do Índio, Raimundo Nonato Ferreira Sobrinho, assinou o termo de compromisso junto ao Ministério Público Federal, no qual garante que deixará de utilizar o nome Vaimiria Troari ou qualquer outra expressão referente ao grupo étnico em sua identificação no nome, sobrenome ou apelido. O Ministério Público Federal foi acionado pelas lideranças Vaimiria Troari após identificarem em reunião realizada no núcleo de apoio da etnia indígena em abril deste ano e Raimundo Nonato se auto-identificava publicamente como pertencente ao povo indígena. Em caso de descumprimento do termo, Raimundo Nonato Sobrinho poderá ser responsabilizado por crime de falsidade ideológica e pagar indenização por danos morais à etnia Vaimiria Troari. O termo de compromisso foi assinado também pelo Procurador da República, Fernando Merloto Suave, do Ministério Público Federal do Amazonas, pelas lideranças Vaimiria Troari, Mário Paver, José Maria Varacash, Vaica Elinaldo, Aldo Saua e Joanico Tuadja, Arthur Nobre Mendes e Maria Janete de Carvalho e Rafael Inser, da Fundação Nacional do Índio, Marcelo de Souza Cavalcante, do programa Vaimiria Troari, Jonas Fontinelli de Carvalho, a advogada Suzy Evelyn Souza e Silva, da Fundação Estadual do Índio. O titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa Apio Tolentino, acompanhado do superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Marcelo Pereira, visitou na manhã desta sexta-feira o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA. Na ocasião, Tolentino se reuniu com José Luiz Maia, representante do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, do Grupo de Gestão do CBA, e com coordenadores e pesquisadores do centro. A visita do superintendente teve por objetivo conhecer melhor a estrutura e o potencial do CBA, que atualmente mantém 64 bolsistas que atuam com diversas pesquisas em áreas como cosméticos e fármacos, por exemplo. O superintendente fez questão de afirmar que pretende aproximar cada vez mais o CBA da classe empresarial, o que deve fomentar a atividade do centro e promover a geração de empregos a partir do aumento de pesquisas com matérias-primas regionais que têm alta demanda de consumo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRE-AM, convoca mesários voluntários para a eleição suplementar deste ano. Para participar, o interessado precisa ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Cerca de 28 mil mesários no estado são convocados para a eleição que ocorrerá no dia 6 de agosto, que vai eleger o novo governador do Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral enviou as notificações no início do mês de junho, mas até agora pouco mais de 60% confirmou presença. De acordo com o TRE, todos os mesários vão ter que passar por um treinamento intensivo que já começa na semana que vem, com turmas de manhã e à tarde. Quem não foi mesário na última eleição, mas quer participar, é só procurar a Justiça Eleitoral para se inscrever. Paulo Guerra, estão definidos os 8 candidatos para a eleição ao governo do Amazonas. O estado passa por eleições suplementares para escolher os substitutos de José Melo do PROS e de Henrique Oliveira Solidariedade, que tiveram os mandatos de governador e vice cassados. Estão confirmados Eduardo Braga do PMDB, Amazonino Mendes do PDT, Rebeca Garcia do PP, Marcelo Serafim do PSB, Liliane Araújo do PPS, Wilker Barreto do PHS, Luiz Castro da Rede e José Ricardo do PT. Silas Câmara do PRB desistiu da candidatura na última hora. E os candidatos e os vices escolhidos ontem em convenções. Eduardo Braga vai para a campanha tendo como vice Marcelo Ramos. Eduardo Braga do PMDB e Marcelo Ramos do PR. Rebeca Garcia do PP e Abdala Frache do PTN. Amazonino Mendes do PDT e Bosco Saraiva do PSDB. José Ricardo do PT e Sinésio Campos do PT também. Sinésio Campos, candidato a vice na chapa de José Ricardo. Liliane Araújo do PPS e o Cabo Lobo do PPS. Marcelo Serafim do PSB e Sirlan Cohen do PMN. Wilker Barreto do PHS e professora Jaqueline do PHS também.
Luiz Castro da Rede e João Vitor Tayá do PSOL. De acordo com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, no dia 12 de maio, a eleição está marcada para o dia 6 de agosto. Se houver segundo turno, será no último domingo do mês, dia 27 de agosto. O pleito deve envolver mais de 8.000 pessoas entre servidores e colaboradores e serão utilizadas mais de 7.000 urnas eletrônicas. As propagandas eleitorais para escolher o novo governador do Amazonas serão feitas entre 20 de junho e 4 de agosto. No segundo turno, se houver a propaganda, será entre 7 e 26 de agosto. Para o pleito suplementar, será destinado um orçamento de 18,5 milhões de reais, considerando os 2 turnos. O Amazonas tem cerca de 3,3 milhões de eleitores. Mais da metade, 1,2 milhão, reside aqui na capital. Polícia. Uma mulher completamente bêbada de 27 anos bateu em 9 carros e atropelou uma jovem de 18 anos às 3 horas da madrugada de ontem na rua Dona Balbina Cordeiro, no Conjunto Eldorado, no bairro do Parque 10. Após constatar que a mulher estava visivelmente embriagada, a polícia a deteve e a levou à delegacia. Informações do delegado plantonista Marcos de Arruda, plantonista do 12º Distrito Integrado de Polícia. De acordo com a polícia, a mulher dirigia um veículo modelo Nissan de placa PHJ 7688, quando perdeu o controle e bateu em 9 carros que estavam estacionados, além de atropelar uma jovem. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Não há informação sobre o seu estado de saúde. Na delegacia, a mulher bêbada foi autuada pelo crime de embriaguez ao volante. Ao término dos procedimentos, após pagar uma fiança no valor de R$2.000, a mulher foi solta. Ela responderá pelo crime em liberdade. Alguns carros tiveram perda total. Nos últimos 15 dias, em um período que vai de 30 de maio a 16 de junho, quase 40 homicídios foram registrados em Manaus com características de execução, dentre eles 6 corpos decapitados, 4 corpos submersos enrolados em lençóis e um carbonizado. Segundo o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins, o modus operandi dos crimes de decapitação é comum entre facções criminosas do estado. Cerca de 24 horas depois de uma cabeça ter sido achada embaixo da ponte da Maués, no bairro Morro da Liberdade, o corpo de Everton Mendes da Silva, de 29 anos, foi encontrado na manhã de ontem no Igarapé do 40, no Prosamin, localizado na rua Lourenço da Silva Braga, também no Morro da Liberdade. 6h17 em Manaus. O que aconteceu na noite madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Dando continuidade ao nosso noticiário policial, nós vamos dizer, Paulo Guerra, aqui no Pronto-Socorro. No Pronto-Socorro, 28 de agosto, um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele entrou no pau, levou várias pauladas lá na área do bairro de São Jorge. Ele levou, Paulo, a arma usada no crime, uma perna manca 3x4 de aproximadamente 1,5 metros, também chamada pelos carpinteiros de caibro. A paulada pegou bonito, Paulo, tipo assim no supercílio. Esse homem tinha roubado um celular, daí a população chegou, tava batendo, um dava um tapa, outro dava um chute, até que apareceu um mais afoito e deu-lhe uma perna mancada no supercílio. Abriu, vai levar alguns pontos, já levou, né, inclusive, e foi levado à delegacia. No Pronto-Socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, a movimentação também foi considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada, vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Um homem estava fazendo graça, segundo as informações, montado em um cavalo do cão. Ele passava de um lado e para o outro nas ruas do bairro Novo Aleixo, até que perdeu o controle de sua máquina, perdeu o controle do cavalo do cão, caiu, ficou todo descascado, perdeu a envira do joelho e foi parar no pronto-socorro. As informações dão conta de que ele não teve ferimento mais grave e ainda na manhã de hoje será liberado, está pronto para fazer piruetas de novo, montado em um cavalo do cão, também conhecido como Moto 125.
Ainda do pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada também vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra, e tu nem sabe por que foi que ele apanhou. Rapaz, ele estava com a síndrome da estátua, achava que a mulher dele estava o passando para trás. As informações dão conta de que esse homem é motorista de lotação daí da zona leste da cidade, enquanto ele dirigia seu ônibus para cima e para baixo. Jorge Teixeira, João Paulo, Bola da Suframa, Alfredo Nascimento, assim que eles vão gritando, bora, vamos lá pro Zumbi dos Palmares, grande vitória, enquanto ele trabalhava. A mulher dele o passava para trás. As informações dão conta de que ele está procurando o homem que seduziu a mulher dele. Ele quer pegar o cara, porém a mulher já foi perdoada. Pronto, socorro, Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de uma facada no estômago. Ele estava em um bar à noite de ontem. As informações dão conta de que ele bebia. Ele enchia a cara ao som de Guto Lima. Guto Lima, o cantor amazonense de maior expressão no momento, estava tocando o CD do Guto Lima, quando de repente os dois amigos se desentenderam. A briga começou, um dava um tapa no outro, até que o mais covarde puxou uma faca peixeira da cintura, e alguém ainda dizia lá no bar: olha a faca, João, e o João não ouvia. Olha a faca, João, olha a faca. Só que o João não ouviu e levou uma violenta facada no estômago. O homem que desferiu a facada fugiu e não foi identificado. A única característica que pode identificar, mas também não vai ajudar muito, é que trata-se de um homem baixinho, moreno e que usa óculos, com uma faca na cintura. Ele vive rindo para as paredes, mas com uma faca na mão, ele é um verdadeiro perigo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. O meu chefe já falou. Ele já disse no Jornal da Manhã que um homem foi assassinado, um empresário foi assassinado lá no Conjunto Nova Cidade. Ele tinha 42 anos de idade, foi morto a tiros. O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal e já foi liberado para sepultamento. Encontraram o corpo daquela cabeça, primeiro a cabeça, depois o corpo. O corpo também já foi liberado para sepultamento. Bairro Novo Reino, madrugada de hoje, um homem foi assassinado com 6 tiros. Ele ainda não foi identificado. Era madrugada quando a equipe do Dr. Jefferson Mendes do Instituto Médico Legal recebia a informação. Rapidamente foi deslocado uma equipe da perícia técnica científica e também o carro-tumba do Instituto Médico Legal, que após os primeiros procedimentos de perícia no local, o corpo veio para o Instituto Médico Legal. Tiros! Um homem foi assassinado. Um homem de 24 anos foi assassinado no bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele levou 2 balaços pelo corpo e ainda não foi identificado. Bala! Não foi só festival junino que tem na área do Conjunto Educandos. A noite de ontem, no bairro Educandos. Lá no Educandos ontem teve festival de bala, festival de tiros. Uma picape chegou e homens de dentro da picape atiraram num grupo de pessoas. 4 pessoas foram atingidas a bala. Um garoto de 17 anos, um garoto de 15 anos e um outro rapaz também de 17 anos saíram feridos, enquanto que um outro homem de 31 anos de idade foi atingido com um
2, 3, 6, 10, 12, 15, 17, 20 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Conversava sobre essa matéria com o companheiro Edson Melo na madrugada de hoje. Ele me dizia: companheiro, como é que escapa com 20 tiros? E realmente não escapou, Edson Melo. O homem morreu e morreu na hora. Lamentável. Um trabalhador, um homem que estava trabalhando para sustentar sua família, um taxista, foi brutalmente assassinado durante um latrocínio à noite de ontem. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Um taxista rodava pela cidade em busca de passageiros para sustentar sua família. Ele dirigia o seu carro quando de repente 4 homens na área do centro da cidade fizeram sinal para o carro que o carro dele parasse. Ele entrou, os rapazes deram boa noite e entraram, e os homens pediram para que ele levasse até o bairro de São Raimundo. No meio do caminho, no meio do trajeto, eles tomaram o volante do carro, pegaram esse homem e o espancaram e o mataram a tiros. O mataram também com golpes de faca. Infelizmente, o senhor Antônio Carlos de Oliveira, de 52 anos, taxista, morreu e o corpo foi jogado lá no bairro de São Raimundo. Os bandidos fugiram no táxi e o abandonaram no bairro da Compensa. A polícia já trabalha com algumas informações a fim de prender esses bandidos que mataram o taxista à noite de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. O Olavo, que trabalhava na permanência do IML a noite passada, teve muito o que fazer. Foram muitas as ocorrências. Em tempo, Paulo Guerra, a chuva que já foi forte, já teve ventania na área da zona norte e leste da cidade, agora já passou, deixando aquele fresco agradável, aquele vento fresco agradável na área de toda a cidade de Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h29 em Manaus. Loteria. Vamos começar com aqui na concurso 4.410. Uma aposta ganhadora. Este apostador vai receber lá de Guarulhos, São Paulo, 5.034.911 reais e de quebra 14 centavos. Na quadra, 4 números acertados. 88 apostas ganhadoras, 6.366,83 é o prêmio para cada uma. 7.770 apostadores com o terno vão receber cada um R$108,43. 191.558 apostas fizeram Duque e para elas cada uma recebe R$2,41. Vamos às dezenas desse concurso 4.410 da quina. 14, 19, 21, 74, 77. Vamos repetir, 14, 19, 21, 74 e 77. A Lotomania saiu para um apostador de São Paulo. Ele vai receber R$1.340.740,69. 19 acertos, 7 apostas, R$31.490,79. 18 acertos, 95 apostas ganhadoras, prêmio R$1.450,24. Para 17 acertos, 1.053 apostadores vão receber R$130,83. 6.088 apostas ganhadoras tiveram 16 acertos, o prêmio para cada uma R$22,63. E finalmente, para aqueles ruins de número, 15 acertos, 26.525, R$5,19. E para o azarão, Paulo Guerra, um apostador deve ter sido o que acertou também no prêmio principal, R$110.217,77. Vamos às dezenas da Lotomania no concurso 1771. 08,
Antes 06. Sim, 06, sim. 08, 15, 18, 20, 26, 28, 33, 38, 40 47 e 48, 52, 56, 57, 61, 68, 83 86, e 94. Isso. Repetindo os números da lotomania. 06, 08, 15, 18, 20, 26, 28, 33, 38, anote 40, 47, 48, 52, 56, 57, 61, 68, 83. 86, Fecha o jogo. 94. Este foi o concurso 1771. E finalmente fomos ao Loto Fácil, o concurso 1525, que saiu para 3 apostas, como sempre, em Goianésia, em Goiás, Belo Horizonte sempre e Londrina, no Paraná. Cada um apostador vai receber R$462.573,29. 417 apostas fizeram 14 pontos. Para cada um prêmio de R$1.462,79. R$20 apenas para 14.860 com 13 acertos. 159.281 apostas ganhadoras com 12 acertos, R$8 é o prêmio. Tem muita gente ruim de número. 815.723 com 11 acertos. Vão receber essa importância magnífica de R$4. Neste concurso 1525 da Loto Fácil, as dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21. 22, Fecha o jogo. 25, 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 22 e 25. 6h33 em Esportes. O volante Felipe Melo poderá participar das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Conmebol decidiu nesta sexta-feira reduzir pela metade a punição aplicada ao jogador do Palmeiras, o que possibilita sua presença já na próxima fase do torneio continental. O ABC visitou Goiás no Serra Dourada na noite de ontem como franco azarão, mas saiu de Goiânia com a vitória por 2-1 de virada e acabou com a série de 3 triunfos seguidos do Esmeraldino no Campeonato Brasileiro da Série B. Em situações completamente opostas na Série B, Ceará e Luverdense protagonizaram um duelo bastante disputado nesta sexta-feira na Arena Castelão, que terminou em empate 1-1. O CSE parou na retranca do Confiança na noite de ontem. Mesmo com o apoio de sua fanática torcida no estádio Rei Pelé, em Maceió, a equipe da casa não passou de um empate por 1-1 com os sergipanos. Apesar de não ter conquistado a vitória, o ponto ganho na abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C deixa o CSA na liderança provisória do Grupo A com 11 pontos, um a mais que o Fortaleza, que joga nesse domingo. E o 15 de Piracicaba ganhou uma sobrevida no Campeonato Brasileiro da Série D. Na noite de ontem, a equipe do interior de São Paulo bateu o Catarinense do Brusque por 1-0. Os outros jogos de ontem pela Série B. No Paraná, Clube 1, Figueirense 0. Criciúma 3, Guarani 2. Ontem, na decisão da Copa do Brasil Sub-20, após empate de 0-0 no tempo normal de jogo, o Atlético Mineiro derrotou o Flamengo nos pênaltis. Destaque para o goleiro do Atlético, que agarrou 3 cobranças. Os jogos deste sábado. Às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro Série A tem Atlético Goianiense e Atlético do Paraná. Às 19 horas, Vasco e Avaí. 16h30 Brasileirão Série B, Santa Cruz e Internacional. Esporte e Náutico. Paysandu e Juventude. CRB e Londrina. Às 19 horas, Brasil de Pelotas e Vila Nova. Às 21 horas, Oeste América Mineiro. 19 horas, Campeonato Brasileiro Série D, Portuguesa e Bangu. A CBF divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários das partidas de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil, que será disputada por Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos. Os jogos acontecem entre os dias 28 de junho e 27 de julho. Os confrontos de ida numa quarta-feira
quinta-feira, dia 28, jogam Grêmio e Atlético do Paraná. O local será a Arena do Grêmio, Porto Alegre. O jogo começa às 18h30 hora Manaus. Palmeiras e Cruzeiro. Lá no Allianz Parque, em São Paulo, às 20h45, também hora de Manaus. Flamengo e Santos. No Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro, horário 20h45 no horário de Manaus. Na quinta-feira, dia 29, vão jogar Atlético Mineiro e Botafogo no Estádio Independência, em BH. Os jogos de volta, 26/7, quarta-feira, Botafogo e Atlético Mineiro no Estádio Newton Santos. Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. E ainda Atlético do Paraná e Grêmio na Arena da Baixada. Anfitriã da Copa das Confederações, a seleção russa abre o torneio neste sábado contra a Nova Zelândia às 12 horas, hora de Brasília, 11 horas Manaus, em São Petersburgo, sob olhares de um torcedor bem exigente. Nascido na cidade, o presidente Vladimir Putin estará na Arena Zenit e afirmou que espera ver um time de guerreiros em campo, já que os resultados recentes têm decepcionado o país. A declaração caiu como uma pressão ainda maior ao renovado time do técnico Stanislav Cherchesov, que assumiu após o fracasso da Eurocopa em 2016 e convocou apenas 8 atletas que estiveram na França. A partida de estreia do Grupo A contará com o brasileiro Sandro Meira como árbitro de vídeo. Últimas notícias. A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, Elisa Clívia, de 37 anos, e o namorado dela, o baterista Sérgio Ramos, morreram ontem à tarde num acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio em que viajavam. A colisão aconteceu no centro de Aracaju. O casal estava se deslocando para a TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe, para dar uma entrevista num programa de televisão. De acordo com testemunhas, o carro onde estavam as vítimas teria invadido a rua preferencial, colidindo com um ônibus de transporte coletivo. O produtor da cantora, Jailson Souza, disse que 5 pessoas estavam no carro no momento do acidente. 3 delas foram removidas para o Hospital de Urgência de Sergipe com ferimentos leves. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a suspensão da distribuição e do uso de 16 lotes da vacina Rotarix, imunizante oral utilizado para a proteção contra diarreia e vômito causados pela infecção do rotavírus humano. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. De acordo com a agência, foi identificado desvio de qualidade da vacina em decorrência da perda de integridade das bisnagas durante o processo de fabricação, que resultou no vazamento das bisnagas contendo a vacina. No Brasil, uma pessoa morre a cada 3 horas vítima de acidente de trabalho. No Brasil, uma pessoa morre a cada 3 horas vítimas de acidentes de trabalho, o que resulta em uma média de 2.800 mortes por ano. Isso sem contar os casos de adoecimento e de sequelas permanentes dos profissionais. O auditor fiscal do trabalho, Jefferson Seidler, do Ministério do Trabalho, dá um panorama sobre a situação do país em relação à segurança e à saúde no trabalho. Os dados são, na verdade, preocupantes. Nós temos uma quantidade muito significativa de acidentes todos os anos, com uma expressiva quantidade de pessoas que ficam incapazes do trabalho, seja totalmente, seja parcialmente, e um número expressivo de mortes. Em relação a outros países mais desenvolvidos, nós ainda estamos com muita oportunidade de melhorar. Porque além dos informais e dos autônomos, não entram nessa estatística os servidores públicos e os militares, por exemplo. O auditor fiscal do trabalho, Jefferson Seidler, conta quais são os principais tipos de acidentes. São os 3 principais tipos que a gente pode falar. Acidente típico, que é aquele acidente com a lesão aguda, aquele mais comum que todo mundo conhece, queda, choque elétrico. O adoecimento e o acidente de trajeto. Esses 3 normalmente são comunicados pela empresa com comunicações de acidente de trabalho. Existe uma outra forma de reconhecer, quando a empresa não comunica, mas o trabalhador se afasta mais de 15 dias, ele passa pela perícia. E na perícia pode ser feita a relação entre o trabalho e a doença. E aí é mais uma forma de registrar o acidente ou doença do trabalho. Segundo o auditor fiscal, o adoecimento também é considerado um acidente de trabalho, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Ele também destaca a questão da jornada excessiva e a fadiga, que podem afetar o sono do trabalhador e o convívio dele com a família. Sem contar as constantes pressões, metas inatingíveis que acabam gerando estresse. E é por meio da fiscalização do trabalho que é possível verificar o cumprimento das normas de segurança e saúde. A Organização Mundial do Trabalho, a OIT, instituiu em 2003 o dia 28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, em razão de uma explosão de uma mina de carvão no estado da Virgínia, Estados Unidos, em 1969. Nesta data, 78 trabalhadores morreram. Reportagem Cíntia Moreira.
6h43 em Manaus. O Brasil é o país com população jovem que mais gasta com previdência. Essa situação coloca o Brasil como uma exceção à regra de que os gastos da previdência são maiores em países com população mais velha. O Brasil tem despesas com aposentadorias e pensões próximas a de nações com populações mais envelhecidas, mostram dados do Banco Mundial BIRD e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Somadas todas as despesas com aposentadorias, pensões por morte, benefícios assistenciais e acidentários do INSS e de servidores da União, o Brasil gastou com previdência em torno de 13% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2016, segundo dados do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Já na média dos países da OCDE, o gasto médio alcançou 12,4% do PIB, patamar próximo ao da Alemanha, da Dinamarca e do Japão. O secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse ontem no Recife que o governo espera aprovar a reforma da Previdência até agosto e no formato em que foi colocada na comissão especial criada para tratar do tema na Câmara dos Deputados. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, comemorou a aprovação e sanção da nova lei de imigração do Brasil. O órgão pediu ao governo federal que promova um processo aberto e transparente para a regulamentação da lei, com participação da sociedade civil e respeito aos princípios, normas e padrões interamericanos de direitos humanos. A nova lei de imigração foi publicada no Diário Oficial do dia 25 de maio e a partir desta data começou a contar o prazo de 180 dias para sua regulamentação. De acordo com o ministro da Saúde do Brasil, Ricardo Barros, ao negociarem como bloco com a indústria farmacêutica, os 4 países podem conseguir descontos maiores de até 83%. O ministro da Educação, Mendonça Filho, sugeriu que os países do Mercosul se espelhem nos métodos brasileiros para unificar seus sistemas para avaliar a qualidade dos indicadores da educação básica. A proposta foi feita durante o encontro de ministros da educação do bloco realizado em Buenos Aires. Aos pares, Mendonça Filho defendeu os critérios de avaliação desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, ligado ao Ministério. Autoridades dos países membros da Organização Internacional do Trabalho, incluindo o Brasil, aprovaram em Genebra, na Suíça, uma recomendação que determina a proteção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho. O documento, que recebeu o título Emprego e Trabalho Decente para a Paz e a Resiliência, substitui uma recomendação de 1944. A orientação anterior tratava apenas de trabalhadores que deixaram seus países em casos de guerra. A atual abrange os que saíram de seus locais de origem devido a situações de crise causadas por conflitos ou desastres naturais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que cancelará o acordo de reaproximação entre Washington e Havana feito por Barack Obama em 2014. No entanto, algumas das medidas implementadas pela administração anterior devem ser mantidas. O presidente não explicou exatamente as mudanças em sua fala, mas funcionários do governo deram alguns detalhes à imprensa americana. Trump anunciou que reforçará o embargo contra a ilha e que seu governo adotará novas restrições a viagens de americanos para Cuba e a proibição para empresas norte-americanas de fazer negócios com empresas cubanas controladas pelas Forças Armadas do país latino-americano. O presidente denunciou o que chamou de natureza brutal do regime de Raul Castro em Cuba. Em breve alcançaremos uma Cuba livre, afirmou o presidente. Após o discurso de Trump, o governo cubano emitiu comunicado em que criticou a decisão, afirmou que qualquer estratégia para mudar o sistema na ilha está condenada ao fracasso e que os Estados Unidos não estão em condições de dar lições sobre direitos humanos, mas pretende seguir dialogando com o país. 6h47. O legislador republicano Steve Scalise segue em estado crítico após ter sido baleado nesta quarta-feira, mas seu quadro apresenta progresso, informou o médico que o atende. Ele disse que está otimista com suas possibilidades de recuperação. O ex-chanceler Helmut Kohl, que governou a Alemanha entre 82 e 98, morreu ontem aos 87 anos em sua casa em Ludwigshafen, no sudoeste do país, informou seu partido, a União Democrata Cristã. Kohl foi o chanceler que por mais anos governou a República Federal,
4 legislaturas e o artífice da reunificação alemã após a queda do Muro de Berlim em 1989. A Guarda Costeira da Líbia recuperou neste sábado 906 pessoas que viajavam em 5 botes insufláveis com a intenção de alcançar as costas da Europa, de acordo com informações do coronel Ayoub Kassem, porta-voz da Marinha Líbia. Segundo o seu relato, as embarcações foram detectadas de madrugada a cerca de 7 milhas do norte da cidade de Sabrata, na Líbia, e nela navegavam amontoados migrantes procedentes de países da África subsaariana, Egito, Marrocos e a própria Líbia, Paquistão e Bangladesh, acrescentou ele. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ter um patrimônio de 1,4 bilhão e 596,3 milhões em investimentos, segundo o relatório de 98 páginas revelado nesta sexta-feira pelo Escritório de Ética do governo americano. O presidente americano tem dúvidas com diversas instituições financeiras que totalizam 310 milhões de dólares, sendo 130 milhões com o Deutsche Bank, 42%. O documento referente a 2016 não é uma declaração de imposto de renda, o que Trump tem sistematicamente se negado a revelar desde a campanha presidencial, como costumam fazer os candidatos voluntariamente. 7 marinheiros do destroyer americano USS Carroll estão desaparecidos e ao menos 2 ficaram feridos, entre eles o comandante Bryce Benson, após o navio colidir com um cargueiro filipino em águas próximas ao Japão neste sábado, informou a Guarda Costeira japonesa. O choque ocorreu às 2h30 no horário local, correspondendo 14h30 de sexta-feira em Brasília, a cerca de 100 quilômetros de Yokosuka e a 20 quilômetros do litoral da província de Shizuoka. Imagens mostram danos consideráveis no lado direito do navio militar americano. O cargueiro aparentemente sofreu menor avaria com a colisão. A Marinha Americana e a Guarda Costeira japonesa informaram que o cargueiro envolvido na colisão é o filipino Cristal. O navio tem 223 metros de comprimento e 29 toneladas, segundo a rede de televisão NHK. A Justiça da Espanha autorizou a extradição do advogado Rodrigo Tecla Duran. Alvo da 36ª fase da Lava Jato em novembro do ano passado, Tecla Duran foi presa em Madrid em 18 de novembro de 2016 sob acusação de integrar o setor de operações estruturadas do Departamento de Propina da Odebrecht. Ele é suspeito de ter trabalhado no setor de propinas da Odebrecht e de ter operado várias contas no exterior. O Ministério Público Federal da 5ª Região emitiu nesta sexta-feira pareceres contrários à concessão de habeas corpus para o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do PMDB, e o ex-deputado federal Eduardo Cunha, PMDB, que tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com o documento emitido pelo Ministério Público Federal 5, há indício de que os 2 réus praticaram os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro de forma continuada. A defesa de ambos havia solicitado a revogação da prisão preventiva ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A unidade da Justiça Federal com sede no Recife para processos que tramitam em 6 estados do Nordeste, incluindo o Rio Grande do Norte. João Batista de Andrade, ministro interino da Cultura, entregou carta de demissão ontem ao presidente Michel Temer. Temer já havia avisado aos aliados que trocaria o interino. Andrade se antecipou à demissão e pediu para sair. O PMDB disputa a vaga aberta na Esplanada. O Palácio do Planalto divulgou ontem o roteiro da viagem do presidente Michel Temer à Rússia e à Noruega, que vai acontecer na semana que vem. A visita aos países europeus será realizada em meio à crise política provocada pela direção dos executivos do grupo JIF e que implicou Temer na Lava Jato. Após agendas com empresários, o embarque para a Rússia está marcado para as 10h30 da próxima segunda, com chegada a Moscou no dia seguinte. E após agendas com empresários e autoridades russas, Temer segue para Oslo, na Noruega, na quinta-feira. A previsão de chegada ao Brasil é no sábado, dia 24. Na ausência de Temer do país, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, ficará interinamente na presidência da República. O plenário do Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira, dia 21, o julgamento de um pedido do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, para que o ministro Edson Fachin deixe a relatoria da delação da JBS. Com isso, caberá aos 11 ministros da Corte definir se Fachin continua como relator dos inquéritos ligados à colaboração de 7 executivos da JBS no âmbito da Operação Lava Jato. No pedido ao Supremo tucano, Reinaldo Azambuja alega que a delação da JBS não tem ligação com os desvios na Petrobras e, portanto, com a Lava Jato. Segundo os delatores da JBS, Reinaldo Azambuja recebeu 38 milhões de reais. Um documento aponta que as negociações
negociações começaram na campanha eleitoral do ano de 2010. Mas o governador nega, chama as acusações de mentiras deslavadas e as considera um absurdo. Como governadores não são processados no STF, Fachin enviou as informações ao Superior Tribunal de Justiça. O empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, falou à revista Época, a primeira entrevista exclusiva desde que fechou a mais pesada delação dos 3 anos da Lava Jato. Em mais de 4 horas de conversa, precedidas de semanas de intensa negociação, Joesley explicou minuciosamente, sempre fazendo referência aos documentos entregues à Procuradoria-Geral da República, como se tornou o maior comprador de políticos do Brasil. Discorreu sobre os motivos que o levaram a gravar o presidente Michel Temer e a se oferecer a PGR para flagrar crimes em andamento contra a Lava Jato. Atacou o presidente, a quem acusa, com casos e detalhes inéditos, de liderar a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil e de usar a máquina do governo para retaliá-lo. Contou como o PT de Lula institucionalizou a corrupção no Brasil e de que modo o PSDB de Aécio Neves entrou em leilões para comprar partidos nas eleições de 2014. O empresário garante estar arrependido dos crimes que cometeu e se defendeu das acusações de que lucrou com a própria delação. É a virgem de Sodoma e Gomorra. Destaques de capa dos principais jornais do país neste sábado. O Globo do Rio de Janeiro. Respeito teme o tempo de Janot, desmaia sobre denúncia contra Temer. A Folha de São Paulo. Senadora Marta Suplicy recusa convite para Ministério da Cultura. O Estado de São Paulo. Joesley diz que Temer é chefe de organização criminosa. Planalto Central, capital da República, o Correio Brasiliense. Preço da gasolina cai para R$3,14 nos postos do Distrito Federal. Valor econômico. Trump anuncia restrições a Cuba, mas mantém embaixada em Havana. Estado de Minas. STF discute na quarta-feira se Fachin pode ser relator da delação da JBS. No Recife, o Jornal do Comércio. Temer confirma viagem à Rússia e Noruega na próxima semana. Fortaleza, Diário do Nordeste. A área sem seca relativa no Ceará aumenta mais 120%, indica relatório. Porto Alegre, 0 hora. Presos que abriram buraco em carceragem caíram em canil de Rottweiler, diz Polícia Gaúcha. Isso é que é azar. O Brasil econômico. Aécio pede ao STF que adie decisão sobre prisão e que caso vá ao plenário. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Consumidor 4.0. Agora. Empresário executado com tiro na cabeça dentro de restaurante. Em tempo. 8 candidatos na disputa pelo governo. A crítica. 8 vão disputar a eleição suplementar. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Cíntia Moreira, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Marcos Salles. A apresentação Edson Mello e Paulo Guerra.